Pode começar aí. Amém, amém, Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela bênção e dádiva de mais este dia, Pai. Obrigado pela vitória que o Senhor tem nos concedido em estarmos aqui na Tua presença, Pai. Sabemos que o inimigo está constantemente ao nosso redor, tentando nos distrair, tentando tirar o nosso foco, tentar nos encher de problemas, de dificuldades, com o intuito de nos causar aflições e nos fazer desistir. Assim como está sendo na vida do Edson, o nosso amado irmão ali do João Batista. Clamamos ao Senhor, meu Pai, por favor, traga cura, traga o refrigério, pois sabemos que há muitos de nós que estamos passando por grandes problemas e dificuldades. Na verdade, todos nós passamos, mas uns mais do que os outros, né? E somente o Senhor sabe, Pai, somente o Senhor conhece os corações, somente o Senhor sabe aquilo que deve ser trabalhado, se está tendo alguma brecha ou não, somente o Senhor o sabe, Pai. Por isso clamamos ao Senhor, que todo e qualquer intento do maligno contra a vida deste teu filho, que seja tudo repreendido e caído por terra, Pai, não somente sobre ele, mas sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades, que estão passando por momentos difíceis, se há alguma, se esta é alguma obra do maligno, meu Pai, que seja tudo repreendido e caindo por terra, Pai, toda qualquer brecha, toda qualquer autoridade ou legalidade, de qualquer forma que os nossos irmãos tenham dado para que o maligno agisse, Pai, que seja tudo quebrado e cancelado no poder do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Clamamos, Pai, que todo qualquer tipo de espíritos familiares, espíritos bisbilhoteiros, espíritos de ancestralidade, Pai, que estejam agindo, por legalidade ou brecha ou acordos feitos de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, Pai, que seja tudo caído por terra, Pai, cancelado e bloqueado no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que entregou a sua vida por amor de nós, e clamamos a Ti, Pai, derrame o Teu sangue, cubra-nos com o Teu sangue, Pai, lave as nossas vestes, Pai, que colocamos diante do Senhor cada um dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, tudo aquilo que o inimigo pode usar, como brecha para ter algum tipo de autoridade ou legalidade sobre as nossas vidas, Pai. Trazemos diante da Tua presença para que o Senhor venha nos cobrir, Pai, para que venhamos estar sobre a proteção das Tuas asas, Pai, para que venhamos estar inteiramente coberto pelos Teus sangue, Pai, a nossa casa, os nossos bens materiais, o nosso celular, a nossa energia, a nossa água, o nosso alimento, a atmosfera ao nosso redor, os nossos familiares, as casas deles também, Pai, que tudo venha estar coberto pelo Teu sangue, Pai, para que o inimigo não venha obter nenhum tipo de legalidade sobre os nossos bens e que ele não venha conseguir usá-los como portais, para conseguir algum tipo de brecha sobre as nossas casas ou sobre as nossas vidas, Pai, pois sabemos que no mundo há tantas coisas consagradas ao maligno e que não temos consciência, Pai, e às vezes trazemos para dentro da nossa casa, e às vezes isso acaba dando algum tipo de brecha para que o inimigo possa obter legalidade sobre a nossa vida, Pai. Por isso clamamos ao Senhor que tudo que está sobre o nosso domínio, tudo aquilo que está dentro das nossas casas, que venha a ser coberto pelo Teu sangue, Pai, que seja tudo limpo, purificado e santificado, Pai. Pois se há algo consagrado ao maligno, nós quebramos e cancelamos e consagramos ao Senhor, Pai, pois não há nada do maligno. Por isso restituímos tudo aquilo que o inimigo havia usado como forma de maldição e transformamos em bênçãos, Pai. Pois este é o poder que o Senhor tem colocado dentro de nós, este é o Teu poder, Pai, transformar as coisas ruins que o inimigo tem feito e transformando-as em bênçãos, Pai, para os Teus propósitos, para que seja feita a Tua vontade, para que haja transformação nos corações, para que haja o renovo sobre as vidas destes Teus filhos, Pai,
para que venham ser libertos dos seus males, para que venham ser curados das suas enfermidades, para que venham ser libertos dos problemas e de tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra eles, meu Pai, para trazer dor, aflição, para trazer angústia, para trazer desorientação, para fragmentar as suas mentes e os seus pensamentos, Pai. Clamamos ao Senhor, Pai, envie as tuas legiões de santos anjos para guardar-nos e protegê-nos, que seja quebrado, meu Pai, bloqueado todo qualquer tipo de obra de macumbaria, de bruxaria ou de feitiçaria, todo qualquer tipo de encanto feito, Pai, com o intuito de trazer desordem, com o intuito de trazer sentimentos ruins, sentimentos de perseguição ou atormentação, a pessoa quando se sente que está sendo observado de alguma forma, Pai, que seja tudo repreendido e caindo por terra no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Envia o teu espírito de paz, Pai, a tua paz, o teu renovo e o teu amor, que excede toda a compreensão, Pai. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor, Pai. Pedimos a tua presença, Pai, o Senhor, como sempre, sendo o nosso convidado de honra aqui, que o Senhor venha nos guardar e nos proteger, Pai, pois certamente este é o momento que o inimigo se esforça para que não tenhamos, Pai, pois é a nossa comunhão e a nossa intimidade com o Senhor, é o nosso tempo de consagração a Ti, Pai, junto aos irmãos, pois estamos aqui, embora separados, estamos reunidos em um só corpo, em um só espírito, com um único propósito, Pai, de termos este momento de consagração ao Senhor. Por isso clamamos ao Senhor, Pai, cubra-nos, com teu sangue, Pai, mantenha-nos escondidos à sombra das tuas asas, guarde a nossa conexão com a internet, guarde a nossa energia, Pai, a nossa rede elétrica, para que tudo venha fluir de acordo com a tua vontade, Pai, e para que o inimigo não venha ter vez e nem lugar aqui, Pai, nem perto de nós, de maneira alguma, Pai, para que ele não venha conseguir nos atrapalhar. Clamamos ao Senhor, Pai, que o Teu Santo Espírito venha nos direcionar e nos orientar em todos os sentidos, Pai, nos trazendo a compreensão e a clareza sobre tudo aquilo que foi discutido e anunciado aqui, Pai. Em nome de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pedimos e clamamos ao Senhor, Pai. Amém, amém e amém, amados. Amém, glória a Deus. Amém, amém. Jesus. Amém, Senhor Jesus. Bom, vamos continuar o assunto de ontem, que na verdade não era aula, não foi gravado, mas vamos continuar o assunto para a gente falar sobre o limite da consciência, quando que a gente chega no limite que a gente está entre a alma e o espírito, praticamente, E a gente possa reconhecer esse ponto aí, que é muito importante, para que a gente não vacile e se renda totalmente ao Senhor. Amém? Então, eu tinha falado sobre fragmentações da mente ou quebras, que aconteceram ao longo da nossa vida. Eu acho que não tem ninguém, nenhum ser humano na Terra, vivo hoje, cristão, que não tenha sido fragmentado na mente, através de alguma decepção, de alguma calúnia, de alguma obra muito violenta contra a sua consciência e o coração. Um exemplo que a gente pode dar é um filho pegando o pai roubando, quando o pai deveria ser o exemplo. Então eu falei vários exemplos, e até incluí alguns exemplos que aconteceram na minha vida, porque esse tipo de ruptura, ele enfraquece a fé, elimina a consciência, e na hora de você crer na palavra de Deus, parece que sempre tem uma brecha ali, que deixa você em dúvida, você vacila, você não recebe a palavra por inteiro. E nessa vacilação, e nessa dúvida, é que entram as várias interpretações da Bíblia, porque você encontra várias vozes dissonantes, e não uma única voz dentro da sua consciência, que é a voz do Senhor Jesus, Então, a gente precisa passar por um estágio de restauração que vem desde o emocional, e que normalmente as pessoas procuram como cura interior. Mas eu queria falar mais do que cura interior, para não cair no costume que as igrejas adotaram de cura interior por
um tipo de programação neurolinguística, repetição de frases, coisas do tipo. Basicamente, você identifica o ponto onde aconteceu aquela ruptura e pede perdão pelos pecados decorrentes daquele ponto a partir do qual você foi enfraquecido e o inimigo se utilizou daquela situação para te corromper, né, para te deixar frágil e levar você para um estado afastado de Deus. Não existe uma forma de curar diferente do amor. O amor é quem cura. Então é importante demais sentir o amor de Deus na consciência e no coração no mais íntimo, para que haja essa cura. Eu estou falando isso do ponto de vista de uma pessoa que não está totalmente curada, mas está em processo por aquilo que já alcancei de meditar, de buscar, de clamar, de confiar, de identificar aquelas coisas. Por quê? Porque existe um estado espiritual que não é nosso e que Deus vai nos dar, que é o estado perfeito, de consciência perfeita. Embora as emoções humanas continuem, o nosso corpo continue humano, mas a consciência vai estar restaurada. E quando a consciência estiver plenamente restaurada, o amor, o pleno amor a Deus retorna, que é a volta do primeiro amor. Né? Eu estou falando isso de uma forma bem geral, porque a gente não sabe que cada um passou, e nem o estágio que cada um está. Então eu estou fazendo uma varredura aqui, ampla, né, para não ter nenhuma palavra específica, porque eu não tenho conhecimento específico da vida de ninguém. Né? Quem mais conversa comigo aqui, além da pastora Nilva, é a Márcia. Né? Então, eu creio, por exemplo, né, que a Márcia foi restaurada em muitas coisas, pela maneira como ela vive hoje, pela atitude do coração dela, eu creio nessa restauração. Mas, de vez em quando, ela confessa alguns bloqueios, algumas coisas. Então, é claro que o processo básico de restauração, ele é feito, né, e depois continua, né, é como um alicerce, você restaurou e depois tem o restante da construção, né, isso não para. E como eu falei ontem, é importante a gente pedir para o Senhor fazer um exame profundo, né, eu tenho pedido ao Senhor para fazer uma tomografia espiritual de altíssima resolução celestial, né, tudo que eu posso colocar de infinitude nessa palavra, eu tenho colocado para que não sobre resíduos, né, e nem tenha falhas. Né? Resíduos da carne tenha falhas, faltas de coisas espirituais. E a própria carta de Pedro fala que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, a sorte de bênçãos espirituais inclui todo tipo de cura e restauração, até além dos dons, do poder, e enfim, de tudo. Então, a gente está falando isso num nível de subsolo, né, que eu costumo chamar. Por que subsolo? Porque quando a gente puser o pé no piso, né, a gente vai estar curado. E depois que você chega do piso para cima, são os andares de restauração e de dons. Né? Quando você está precisando de uma cura, de uma libertação espiritual, você está no subsolo. Você não saiu? É como se você tivesse mergulhado na água, você não botou a cabeça para fora. Aí você tem o estado de cura, que é da consciência, a cabeça sai para fora, e você vai purificando seu coração, mantendo santidade, seu corpo vai se elevando das águas desse mundo. Depois você anda sobre as águas, praticamente, né, espiritualmente. É incrível que essa linguagem espiritual, ela também vai acontecer na matéria, né? E é muito importante que a gente adquira um estado espiritual onde andar sobre as águas também aconteça, literalmente, né? Então, Jesus andava sobre as águas porque ele não tinha enfermidade espiritual. Pedro afundou porque tinha. Ele precisava do Senhor. Quando ele confiou no Senhor, ele andou. Quando ele parou para olhar para a tempestade, ele afundou. Então,
a focalização da consciência no Senhor é importantíssima, porque é isso que o Senhor está pedindo, o que mais Ele está pedindo agora, nesse exato momento. E não é fácil, quer dizer, toda hora eu tenho que lembrar para o meu coração, para a minha consciência, que eu tenho que focar no Senhor, porque a gente se distrai, né? Infelizmente se distrai. E a outra coisa que acontece é que a prova, ela se repete. A paz, irmã, a prova, ela se repete, se repete, se repete, a mesma prova se repete, até que a fé perfeita venha e você supere aquilo que estava sendo motivo de prova. Então, a confirmação da fé, ela é uma mudança de nível. Quando você é provado, aí tem uma hora que você alcança uma concepção espiritual na sua consciência de superação daquilo, você é limpo, perdoado, a tua consciência se desprende e você passa para outro nível. Você é liberado. É claro que vai vir outra coisa, outra lição, outro aprendizado, outro estágio. Eu não estou falando do estágio definitivo onde você vai se arrebatar. Estou falando do processo até você ser arrebatado. O último estágio, eu não sei como que é, mas cada vez que a gente estiver mais próximo, a gente vai entender. Porque Deus, ele dá uma antecipada para a gente sobre os próximos estágios que a nossa vida vai ter. Do jeito que já aconteceu lá atrás, né? Nós estamos hoje num estágio espiritual que foi profetizado. Só que aconteceu tão naturalmente que nós estamos num outro patamar e a gente não percebeu. Mas essa igreja está num outro patamar. Todo mundo. Eu comecei aqui em 2019, né? Foi mais ou menos isso. 2019, 18, 20, 21, 22, 23. Então, foram vários patamares, vários degraus, vários estágios que foram subindo. Então é que a gente não consegue se comparar com o passado. Mas se a gente pegasse uma gravação aí de pregação antiga, de lives antigas, os comentários, o posicionamento, a maneira que a gente entendia as coisas, a gente vai perceber essa diferença. Então, a gente tem um problema que eu perguntei para o Senhor, onde é que o falso, onde é que o profeta erra? Quando que o profeta erra? Veja só, nós ouvimos vozes espirituais, e a gente tem que aprender a distinguir a voz do Senhor. Então, o amadurecimento da convivência com o Senhor vai fazer com que você distinga qual é a voz do Senhor. Agora, o inimigo, ele funciona assim, ele reaprende com as informações que ele tem sobre você. Ele não tem nenhum trabalho de calcular como você se comporta, como você é, porque ele já instaurou o software que ele precisa para dar informações que é a nossa carne. Então, a gente já tem o vírus, né? Ontem terça-feira eu fui para Ponta Grossa com a minha filha, e a gente, na hora do almoço, começou a conversar sobre esse assunto, né? Aí ela falou assim, pai, então o inimigo funciona como um vírus? Pois é. Ele só precisa mandar os capanga dele para nos atacar quando ele já recolheu informações suficientes do vírus da carne, né? Que manda as nossas emoções, as nossas fragilidades, né? Manda informações para ele, e aí ele manda os inimigos nos atacar. Só que o Senhor, ele faz um filtro, ele nos protege, ele não permite que todo ataque do inimigo chegue até nós, a gente não suportaria. Então, ele só permite aqueles ataques que você tem condição de, recorrendo ao Senhor, vencer e ganhar um degrau de força. Porque o inimigo, ele faz o seguinte, ele trabalha com a legalidade da palavra. Então ele tem que criar um motivo de pecado por alguma paixão, por algum sentimento, por algum medo, por alguma culpa, por alguma brecha, que naquele desafio ali você vacila e faz o que não era para fazer. Aí com isso ele aciona uma legalidade de acusação e de culpa, para poder chegar diante do tribunal de Deus e dizer, ó, tá vendo lá o que aconteceu? Eu fiz a tentação e ele caiu.
Aí você tem que imediatamente perceber onde você errou e confessar para que o tribunal de Cristo acione a sua defesa. Se você não confessar, gente, não dá. Não dá para levar para frente nada da vida espiritual se não houver uma confissão. Não é confessar para os irmãos, para o padre, como faz a Igreja Católica. Confessar diante de Deus, no seu particular, e pedir perdão. Se você precisar de ajuda, você também pode pedir ajuda para alguém. Deus permite que você busque pessoas para, no seu particular ali, orar com você, você confessar uns aos outros as vossas culpas, está escrito também. Então é necessário a gente, né? Então, veja só, a gente tem a mania de mascarar, e a gente faz o inconsciente, que é a carne, que eu chamo de carne inconsciente, que gera o ego, ele naturalmente faz coisas do inimigo, e se a gente fosse filmado e colocado em contraste com as situações, o inimigo estava manipulando a gente ali. O problema é que a gente assiste o nosso filme da nossa vida do nosso consciente. E a gente só vê o nosso inconsciente quando ele já executou coisas. E aí você vai na oração e lembra. Ah, mas ontem eu fiz isso, ontem eu falei mal de alguém, ontem eu reclamei, ontem eu murmurei. Mas na atitude do dia a dia, o teu inconsciente fez um monte de coisa. E você não percebeu. Então, se fosse por perfeccionismo, a salvação, todo mundo estava perdido. Né? Se fosse a salvação por perfeccionismo. Mas a salvação é por fé. E, ao mesmo tempo, é também por retorno. E uma coisa que eu aprendi daqueles 3 vídeos da Rose, que eu mandei para a pastora Niva, mandei para o Gustavo, é que independente do que aconteça com você, do culpa, pecado, qualquer coisa, se volte de volta para Deus. Sempre se volte para Deus. É isso que conta, como arrependimento, como purificação e tal. Agora, chega um nível em que você, por exemplo, tomou decisões em sua consciência, em seu coração, falou palavras precipitadas, e isso fica em pauta. Como eu falei, às vezes a gente usa o nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso vai acontecer. Tem que tomar muito cuidado. Porque precisa acontecer aquilo que você declarou em nome de Jesus. Não dá para retornar. É palavra de rei. É mais ou menos como a maldição que Noé lançou sobre cão. E a outra palavra que eu já alertei aqui é o amém, né? O amém é um dos nomes de Deus. E o amém era usado quando alguém fazia um pacto com outro alguém e comprava um cabrito lá, sacrificava, partia no meio. As pessoas estavam ali, os pactuantes estavam ali com testemunhas e dizia: se eu não cumprir a minha parte, faça-se assim como se foi feito a esse cordeiro. Amém? Aí todo mundo, amém. Então isso era o cartório da compra das terras. Você comprava uma terra, tinha aquele pacto lá de sangue, porque não tinha cartório, registro, né? Ali, vamos dizer assim. É claro que depois foi acontecendo como é que fala? Os desenvolvimentos, né? Mas sempre tinha um pacto a ser, como é que fala? Respeitado. Então, alguns teólogos dizem que Adão tinha feito esse pacto e ele precisava ser morto se ele pecasse. Então, para que Adão não fosse morto, partido no meio e não tivesse como voltar, ressuscitar, Jesus foi que assumiu a culpa. Por isso ele morreu na cruz, porque tinha um pacto de quem não cumprisse a sua parte teria que dar a sua vida. E Jesus foi a que deu a sua vida por nós, para que nos libertasse do pacto, né? Então, inclusive até os selos do Apocalipse, né? Alguns teólogos dizem que tudo que foi programado no Apocalipse foi selado lá atrás.
dependendo do que como seria a história, ao transcorrer da história, determinadas coisas deveriam acontecer, né? E aí, quando Jesus rompe os selos, ele vai manifestar aquilo que estava escondido, não é, né, como o final dos tempos, para que houvesse a purificação do povo, né, a separação do povo. E essa situação, né, do Apocalipse, eu tenho a ideia, né, agora é a minha interpretação, tá? Falando uma coisa, o que eu falei antes é juntando partes e partes da palavra e da visão de alguns teólogos. Agora eu vou falar a minha interpretação. Eu acredito que quando Satanás quis ser igual a Deus, ele entrou na sala do trono e profanou, por isso que o sacerdote tem que ir até o Santo do Santo e aspergir com sangue o trono. Porque não teria necessidade de purificar com sangue uma coisa que não está contaminada. Então o sacerdote ia até o Santo dos Santos e purificava com sangue para representar Jesus, restaurando, né, a realeza celestial, vamos dizer assim, porque Satanás entrou lá. E eu acredito que tudo que o inimigo prepara contra nós, ele prepara com muita antecedência. O João Batista aí tem um relato de que tentou matar ele, eu nasci morto. O diabo já tentou me matar. Então, como é que ele já sabia de alguma coisa? Então, eu vi que muitas coisas que eu passei tinham sido preparadas muito anteriormente pelo inimigo. E quando a gente começa a rever a sua própria história, como eu fiz esse levantamento esses dias que eu estava sem internet, eu disse para vocês que eu fiz um grande levantamento na minha vida, minucioso, fiquei repassando, até ver se não apontava mais nada, até compreender toda a condição. Então eu percebi isso, que houve um trabalhar muito elaborado do inimigo para tentar me destruir. Muito, muito elaborado. Isso significa que ele tem antecipações da nossa vida, que a gente não tem. E é o que eu costumo dizer, Satanás viu quase tudo, mas ele não viu o fim. Então, Jesus foi aquele que viu o começo do princípio ao fim. Então, ele é Deus. Então, vai chegar um ponto que Satanás não tem mais previsão dos fatos. Que é o que acredito que é o Apocalipse 12, quando ele é lançado na Terra. Porque estar nas regiões celestiais significa estar nas dimensões superiores, compreendendo todo do que o mundo é. E podendo articular, né, contra o povo de Deus, usando os mecanismos dos poderes que ele tem, para nos destruir. E a batalha no céu de Miguel e seus anjos é para derrubar ele, para que ele perca essa prerrogativa de visão, de antecipação, né? Porque daqui até o céu, né, as coisas que estão acontecendo hoje, no céu já foi determinada. Então existe um lapso de tempo entre o céu e a terra. A gente só vai reproduzindo aquilo que Deus já determinou no céu. Então o inimigo, ele, por estar em regiões celestiais, ele sabe coisas antes de acontecer. Mas vai chegar um ponto que ele não vai saber mais, porque ele vai ser derrubado. É por isso que ele vai usar câmera, ele vai usar drone, ele vai mandar robô perseguir, porque ele perdeu todas as informações. Ele vai ter que usar a tecnologia. É como eu entendo a queda de Satanás aqui na Terra. Então, o Senhor quer nos preparar para o arrebatamento, para que a gente não tenha que sofrer essa perseguição, né, dizem que é 7 anos, outros dizem que é 3 anos e meio, eu acredito que não vai chegar a 7 anos de anticristo. O povo não suporta 7 anos de anticristo. Acredito que é só 3 anos e meio. Sabe por quê? Porque o anticristo, ele vai gastar 3 anos e meio escondido. Ele não quer aparecer. E os outros 3 anos e meio, ele é forçado a aparecer. Entendeu? Ele não quer aparecer. O diabo, ele sabe que se eles ficarem no anonimato, ele tem mais vantagem. Então Deus tem que apertar ele para aparecer. Então o povo não vai aguentar 7 anos. A Vicky fala 7 anos, mas os 7 anos já tem que descontar 3 anos e meio. O povo não vai suportar. Eu acho que 3 anos e meio até também já é
uma boa dose. Então, o que acontece? Essa condição que nós estamos nos preparando para alcançar diz respeito à purificação completa da nossa consciência, para nós não ficarmos presos a nada aqui nessa terra. A nada, absolutamente nada. Nem família, nem paixões carnais, nem interesses humanos, nem interesses financeiros, nada. Para a gente realmente estar descolado para o arrebatamento, desprendido, descolado. Né? Enquanto a gente estiver aqui com os nossos apegos, a gente está como uma cola em cima da mesa. Né? Jesus vai puxar você e você está colado. Então, a gente precisa estar apresentando diante de Deus todo esse histórico da nossa vida, no qual nos prendeu em algum ponto e nos fragmentou a mente em algum ponto, para que Deus vá restaurando. E eu comecei a passar por um processo de restauração muito profundo no coração, eu deitado aqui na cama, deitado de lado. Eu vou ter que fazer um comentário aqui. Tem um lado que eu deito, que eu converso como se fosse assim, uma argumentação entre Deus e eu, no lado aqui, do lado esquerdo, eu e Deus, eu calculando e clamando e entendendo as coisas. E tem um lado, quando eu viro para cá, que é como se eu estivesse falando direto com o Pai. Então, o nível espiritual do lado de cá é diferente do nível espiritual do lado de cá. Aí eu discuto os assuntos com Deus e tal, aí eu encontro uma síntese e purifica meu coração, e quando eu viro para o outro lado, eu já vou agradecer, vou fazer um comentário a mais com Deus e apresentar aquela situação. Engraçado, isso parece durante a noite. Então, eu comecei a passar por um processo profundo. Eu vi que Deus estava tocando coisas profundas no meu coração. Gente, eu sou muito humano. Muito humano. Todas as pessoas que são humanas, né, que nem não tem traços tão divinatórios, né, vamos falar assim, sente medo, sente insegurança, sente culpa. A carne não quer deixar mexer na ferida. É como um médico que vai mexer num inflamado, numa coisa inflamada, ou num corte. Aí na hora que ele começa, ele põe as luvas, na hora que ele começa a pegar e dá aquela dor, a pessoa puxa a mão, puxa o braço, ou quer espremer uma coisa ali, já, sente aquela retração. É natural isso. Eu fico angustiado porque eu queria ser muito, 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 assim, deixar acontecer, deixar Deus fazer, não puxar o corpo, não puxar. Mas é coisa involuntária, né? E a gente tem que voltar de volta na mesa de operação, naquele momento que você retraiu, e pedir para ele continuar o processo de extração, de espremição, de limpeza, de curativo, de bálsamo, de tudo. E olha, não é fácil, porque eu gosto de assistir minha própria operação, né? Tem gente que Deus põe aquele pano na frente, né? Que nem a mulher grávida, né? Quando vai põe um pano em cima do rosto dela e trabalha lá só para tirar a criança. Ou então vai fazer uma operação do estômago, de apêndice, a pessoa não vê que está sendo aberta, né? Tem uns que gostam de pôr um espelho, né? E fica olhando para cima assim, só anestesia da cintura para baixo, e fica olhando pelo espelho. Eu acho que eu sou do tipo de paciente que gosta de olhar Deus trabalhar dentro de mim. Eu me sinto mais seguro. Né? Tem deles aqui que faz a operação totalmente dormindo, né? Quando acorda, tá pronto. Fale, pastor Anil, pode falar. Ô, pastor Anil. Então, o senhor está falando algo muito interessante. Eu acho, não, de forma alguma, eu querendo dizer que as pessoas não sofrem. Cada um tem um grau de sofrimento, cada um tem uma forma de sofrer, e eu acredito que tudo que a gente passa, as experiências que a gente passa nessa terra, realmente traz crescimento. E todas as vezes que eu fui internada e o Jones sempre esteve ali e viu,
Eles dão, não é uma agulha normal, é aquela agulha que a pessoa usa para fazer ressonância. Ela, então, tem calibres muito maior. E eles colocam sempre o maior ou quase sempre maior. E a dor é bem forte. Não sei quem já passou por isso, quem já sentiu. Com o passar do tempo, as suas veias vão ficando muito sensível, muito fina, e elas estouram muito. Então eles vão procurando. Daí eles vão procurando em lugares assim muito difíceis, em cima da mão, dói muito em cima do dedo polegar. Eles vão pegando em lugares assim que daí você não pode dobrar a mão nem o braço, e todas as vezes eu sabia que a dor ia ser terrível. Mas todas as vezes, sabe, Pastor Lucas, eu sempre olhei para um ponto fixo na parede, sempre fiquei parada, e naquele momento eu sempre falei assim, ó, eu quero que a minha carne, sabe, morra agora. Eu quero simplesmente estar em Cristo. E naquele momento eu sempre fiquei em Cristo. E toda vez os enfermeiros sempre falaram assim, tá doendo muito? E eu falava, não, não está doendo. Como não está doendo? Eu falava assim, não, é que eu não estou aqui. Nesse momento eu estou em Cristo, entendeu? Então, isso foi para tudo na minha vida. Todas as fases difíceis que eu passei na minha vida, eu sempre estive em Cristo. Sempre quando a dor foi maior, que ia me consumir, que muitas vezes eu pensei, sabe, que eu queria que Deus me levasse, quando eu passei por divórcio, que eu passei por tantas situações difíceis na minha vida, que eu passei fome. Toda vez que eu passei por situações muito difíceis, eu sempre quis estar em Cristo. Então, eu nunca dei o lado para minha carne gritar mais alto. Amém. Isso é ótimo. Então, foi uma forma de suportar sempre as situações. Amém. Glória a Deus. Pois é. Então, obrigado pelo comentário, pastor. Foi muito bom. Essa situação, ela está acontecendo conosco, né? Eu acredito que cada vez mais que a gente se dispuser, Deus vai nos tratar. E os 3 dias de escuridão, que é o ápice de tudo, onde você vai sair para um outro estágio, né, que seria transformado, você já está deixando fácil, né? Para você mesmo, né? Não para Deus. Para Deus não tem nada difícil, mas para você mesmo, você já está deixando isso fácil, mais fácil, né? Para que você não tenha aquele impacto, né? Então, o sofrimento das pessoas vai ser proporcional à falta de renúncia que elas tiveram no tempo que deveria ter tido. A falta de rendição. Né? Renúncia é você não fazer a vontade da carne. Rendição é você se entregar para Deus mudar a sua vontade. São 2 condições. Eu falava muito de rendição, esqueci de falar da renúncia. Agora estou falando dos 2 aspectos. Renúncia é quando você busca a força de Deus para fazer a vontade de Deus e não a da carne. E rendição é quando você se entrega para que Deus mude a sua vontade, para que seja a vontade dele. Ou seja, santificação, basicamente. Né? O resultado é mais pureza, mais santidade. Né? Esse é o resultado. Então, o que acontece? Aqui, por várias vezes, eu abri aqui a palavra em Isaías, capítulo 2, eu vou ler do verso 5 de novo, que eu acho que eu li hoje é quinta, na quarta-feira, eu vou ler de novo, tá? Porque de novo abriu para mim aqui, no mesmo ponto, eu vou comentar sobre isso. Isaías capítulo 2, verso 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andamos na luz do Senhor. Então, andar na luz, você sabe o que é. Se colocar na presença de Deus. Se render a Ele. Então, aqui a palavra andar na luz já está implícito rendição, né? Porque andar na luz
tem uma conotação cultural judaica, diferente do Oriente, que ele vai falar lá na frente, ó, presta atenção. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoreiros como os filisteus e associam-se como os filhos dos estrangeiros. Então eles não estavam andando na luz, mas eles estavam buscando espiritualidade, porque eles estavam fazendo práticas do Oriente. E quais são as práticas do Oriente? Meditação transcendental, né? Posição de lótus, elevação, né? Pelos chakras, Kundalini, né? Tudo isso são as espiritualidades forçadas do Oriente, que o povo acabou saindo daquilo que Deus tinha como força espiritual para que eles pudessem chegar na presença de Deus, né? Porque basicamente, se você fizer um retrospecto de como deveria ser as coisas no Velho Testamento, eles deveriam ler o livro da lei. No livro da lei eles deveriam identificar os pecados, eles deveriam confessar e oferecer sacrifícios. Isso era um ritual, mas o ritual sempre é uma prática, né, repetitiva muitas vezes, para levar você à prática da consciência. O ritual sem a prática da consciência, da atitude e da escolha voluntária, perde sentido. É tanto que a religião ela se esvazia quando você vai no culto fazer repetições. Repetições de palavra, repetições de ceia, repetições de louvor, e a consciência e o coração está longe. Então, o ritual, ele treina você para a prática do dia a dia, e não o contrário. Tem gente que se acha que lá no ritual é que está acontecendo a prática espiritual dele. E ele se apoia lá. Mas eu vou na igreja, mas eu vou no culto, mas eu canto louvor, mas eu oro. Então, mas eu faço jejum, eu tenho Santa Ceia, eu tenho isso e aquilo. Por quê? Porque é uma preparação para a atitude do coração e da consciência. E essa atitude do coração e da consciência, ela passa por uma compressão, né? Você comprime o seu coração, é como se você apertasse o seu coração. Então, o que é chamado coração contrito, quebrantado. Então, tenta esmagar uma pedra. Você não consegue esmagar uma pedra. Aí vocês conseguem esmagar uma carne. Então, por isso que a palavra fala, tirou um coração de pedra e nos deu um coração de carne, porque o coração de carne você consegue apertar ele. E o apertar é contrição, é arrependimento, é sentimento de expurgar, né? Espreme para poder sair aquilo que está contaminando. Uma esponja, quando está suja, você espreme ela para poder sair a sujeira. Então, essa é a ideia. A contrição e o arrependimento. O arrependimento, naturalmente, é uma consciência, né, de confessar, identifica o pecado, confessa, né, e toma posição, né, para da próxima vez não fazer mais. Mas não pode ser por orgulho. Porque assim, se você se arrepender falsamente porque você não quer ser pego no erro, você vai praticar o erro de novo. Porque não valeu, é por orgulho. Então Deus vai repetir o processo até você se arrepender de verdade. E o arrependimento de verdade, ele acontece quando você conecta você com o amor de Deus. É como se fosse uma lâmpada que liga os dois fios e a lâmpada acende. Se você tentar ser santo por orgulho, não acende a lâmpada. Não vem o contato espiritual. Isso é preocupante, porque nós estamos tão acostumados a querer cumprir a lei por orgulho de não querer ser pego no pecado. Isso é uma coisa tão melindrosa, assim, é uma sintonia com uma rádio FM. Você vai para lá, vai para cá, você sai fora da rádio. Que é o que tem acontecido com a gente. A gente sabe das nossas culpas, sabe dos nossos erros, mas não quer se arrepender por causa do amor de Deus por nós, mas sim pelo orgulho de não querer ser pego no erro na frente de todo mundo. Então, a gente precisa clamar que o amor de Deus nos toque,
profundamente para que o arrependimento e o desejo de estar com ele seja genuíno. E isso é uma das coisas, às vezes, difícil. Para alguns, às vezes, já é mais fácil, para outros não. Porque existe o processo do endurecimento. É bem complicado assim a gente levantar tudo que existe de casos e casos, né? Tem gente que não perdoa o pai, tem gente que não perdoa a mãe, tem gente que não se perdoou, tem gente que não aceitou o processo da própria vida, porque a vida foi para uns lugares que ele não gostava, não gostaria de ter ido. Teve gente que tentou solucionar de forma errada e piorou e não consegue se perdoar por isso. Então, sentir o amor de Deus é um clamor que a gente tem que fazer uns pelos outros. Porque se você orar por mim, se vocês orarem por mim, involuntariamente amanhã eu vou estar sentindo o amor de Deus e aquilo vai me tocar e vai me desprender. Então essa intercessão é muito importante. E a sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e seus carros não têm fim. Ou seja, não tinham falta de nada, né? Qual a igreja que não tinha falta de nada? A Odisseia, né? Também a sua terra está cheia de ídolos. Aí entram os ídolos, né? Porque a pessoa se apega, né? Às coisas materiais. Inclina-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. Então, o carro foi fabricado pelos dedos do homem, né? Hoje usam os computadores, os robôs, né? Mas os primeiros carros foram fabricados pelo dedo do homem. Mas o robô também foi fabricado pelo dedo do homem. O computador, o carro e todas as coisas que hoje os homens idolatram. Não é só a imagem de escultura, porque a gente joga tudo a culpa na Igreja Católica, no candomblé, né? Porque lá eles têm imagem, mas existem outros ídolos, né? E o povo se abate e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás. Aí vem a parte do Apocalipse, né? Entra nas rochas, esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e sua altivez será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo, altivo e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Então, nessa palavra aqui, você ainda vê misericórdia. Você não vê uma ira aqui, você vê um abatimento para o arrependimento, que é aquela compressão do coração que não foi feita pela própria vida. Deus vai submeter a terra a uma compressão do coração, que era aquilo que nós deveríamos ter feito. Né? Tirar o coração de pedra e ter um coração de carne, e quando errar, comprimir ele para que haja uma mudança, aquele entristecimento espiritual verdadeiro, para que haja uma mudança de condição, de caráter, né? E contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, e contra todo muro fortificado, contra todos os navios de tais, contra todas as pinturas desejáveis. A arrogância do homem será humilhada e sua altivez se abaterá. Só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entraram, aí vem a parte dos que vão fugir, né? Então os homens entraram nas cavernas das rochas, nas covas da terra, do terror do Senhor, da glória da sua majestade, quando se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras nos cegos, os seus ídolos de prata, seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrar. Então nas fendas das rochas, nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abelar terrivelmente a terra. Deixai-vos homens... Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar. Então, esse capítulo 2 fala também do sexto selo, né? Que é no sexto selo que acontece toda essa questão dos terremotos, da mudança do céu, né? As estrelas vão mudar, a cortina celeste vai mudar, né? E a outra coisa também, nós entramos no segundo cavalo, né? Primeiro foi paz, propaganda de paz. Desde 1965, a ONU já tinha lançado a propaganda de paz mundial, né? E agora nós entramos no cavalo vermelho. Depois vem o cavalo preto, que é a fome e a peste. E depois vem o cavalo amarelo, que é a morte e os demônios andando pela terra. Que é quando o mundo espiritual e o mundo material vão se juntar num só.
Aí você vai sair na rua, ver demônio, né? Hoje em dia você só capta em câmera infravermelho, né? Aí vem o sexto, aí vem a quinta trombeta, que é a perseguição, né? A morte dos santos. A sexta trombeta, que é o céu mudando, a sétima trombeta, que é o silêncio, e a primeira trombeta, que é o arrebatamento do filho varão, que é as primícias. Aí vem primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, aí com a sétima, o arrebatamento final. A gente vai aguentar essa perrengue toda. Só que, com uma vantagem, os que estão se preparando vão estar protegidos. E os que transformados vão proteger os demais. Entendeu? E todo mundo, no final do processo, tem que estar preparado para o arrebatamento da sétima trombeta. Eu estava examinando, né? Eu ainda não entendo isso. Eu vou falar que eu não entendo, porque no dia que eu entender, eu falo como Deus me mostrou. Alguns irmãos se acham preexistentes e, por causa disso, eles vão optar por ir para o céu e não descer aqui na terra para ajudar os outros na grande tribulação. Vai ficar a critério de escolha. Bom, eles se acham anjos e vão voltar para o céu e aí falam, não, nós somos anjos, reconciliamos com Deus, nós estávamos neutro e agora estamos aqui, nós não vamos lá mais botar a nossa vida em perigo. Aí outros mais corajosos vão dizer assim, gente, vamos ajudar o pessoal lá embaixo, vamos voltar lá. Isso é a primeira trombeta. Porque a colheita, ela levava os feixes e apresentava diante do sacerdote na primeira trombeta. Só que a colheita mesmo, de juntar tudo dentro do celeiro ou no templo, era até a sétima, quer dizer, os processos de colheita, né, e até a sétima, porque as trombetas vão levando pessoas para o céu. Terremoto, fome, peste, meteoro, furacão, vão levando pessoas para o céu. Mas a sétima é o arrebatamento. Então, eu não consigo, eu particularmente, como eu disse, não consigo ver que alguns vão ficar lá no céu. Pode ser que eu esteja errado. Eu não tenho, assim, nenhuma visão de mim, eu sendo arrebatado, indo ao trono de Deus, sentindo todas as maravilhas espirituais possíveis, e falando assim, ó, vamos ficar aqui, porque deixa a turma lá embaixo se virar um pouco. Eu não consigo pensar assim. Eu creio que se eu for levado para lá, eu vou ter a tendência de querer voltar para ajudar. Eu acho que é esse, a não ser que eu esteja totalmente enganado contra mim mesmo. Mas eu acredito que é da minha natureza ficar até a sétima trombeta para levar para o número de pessoas possíveis. Isso eu venho martelando há anos, antes de saber qualquer revelação. Eu até falava, brincando, né, que eu seja o último e o portão do céu feche nas minhas costas. Para ter certeza que está todo mundo lá dentro. Eu sempre falei isso. Gente, o último arrebatado, Lucas Máximo, fechou o portão do céu agora. Pronto. Tá todo mundo aí dentro. Tá, pastor Aníbal, oi, pastor Jorge, Gislaine, oi, vamos embora. Começa a festa aí, pessoal. Entendeu? Porque para mim é uma segurança muito grande. Eu tenho, assim, uma premeditada tristeza de estar lá no céu e saber que ainda resta alguém aqui embaixo. E eu temo até por mim mesmo. Eu não digo que eu sou o Superman que está falando, nossa, o céu está comigo, beleza, estou arrebatado, Jesus me ama, aqui Jesus, as minhas flâmulas brilhantes que eu estou vendo. Não. Eu realmente sou o último da fila. Pode falar, profeta João Batista. Palavra abençoada, né? Glória a Deus. É o 144 mil, o senhor já vai deixar aqui até no final, né? Então, aí o senhor prova isso por coisas que ele resolve, que a gente ora, ele resolve assim, com haja, né? E sempre eu falo pro pastor João assim, precisava de trazer a pastora Nilva para ela ministrar aqui nos mistérios de Deus novamente. Aí ele falou para mim assim,
irmão João, quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Aí onde eu coloquei a oração, aí quando cuida que não, tá lá. Então, assim, Deus, ele prova, ele resolve coisas assim, né? A magnitude, né? A profundidade do Espírito Santo. Curas, né? Muita coisa. Para mostrar que ele vai deixar, a gente vai suprir as nossas necessidades. E supre por conta da intercessão, da oração dos irmãos, né? Da presença de Deus. Então é isso aí. Amém? Deus dê forças para nós, que a gente continua nessa magnitude de intercessão, porque é o poder de Deus, né, que o Senhor distribuiu entre nós. E eu ouvi um pastor, eu não vou falar o nome porque eu não quero, ele falou assim que não vê a hora do arrebatamento, que já está cansado. Ele faz parte do ministério aí. E aí ele é muito usado e está cansado. Ele falou assim, João, eu não vejo a hora das trombetas tocar e do Senhor me arrebatar. Então, assim, ficar em paz com isso, porque Deus sonda os pensamentos e sabe a intenção de cada um. Amém? Mas para quem está cansado é porque trabalhou bastante, tem o direito de voltar para casa, isso não é tirado o direito. A questão é o cara que não fez nada e está querendo se safar, né? Por isso que se chama safado. Ele não quer entrar em tribulação. Tá? Esse é o problema. Mais alguém quer comentar? Porque acho que agora já completamos o assunto todo, eu terminei todo o capítulo, fiz todo o comentário e falei o que... Irmão Lucas, quem tem essa visão que por ser alma, pré-existência de anjo, quer subir e não quer ficar na luta ou em qualquer lugar que o senhor queira pôr? Alguns da igreja... Rubens? Alguns da igreja raiz, sim. Tá. Não todo mundo. O apóstolo Rubens quer voltar para ajudar, mas tem gente que não quer. Entendi. Eu creio que na última batalha, a Armagedon reencontra a última batalha. Todo o exército, nós quando o Senhor revela o Filho dele no nosso coração, nós somos alistados no exército de Cristo. Automaticamente. É filho, é restituído e é alistado no exército de Cristo. Contanto que quando a gente passa a servir a Deus, a primeira luta que a gente luta é a luta da nossa alma contra as hostes da maldade. E depois servindo ao Senhor aqui na terra, suprindo, anunciando a graça, ou da maneira que Deus nos colocar para fazer a vontade dele aqui, da compreensão da vontade dele, né? Que eu acho até que o povo tem, assim, no geral, tem pouco visão do que Deus requer de cada um de nós, busca pouco isso de Deus, para em vida aqui, com esse corpo de carne, servir ele melhor. Verdade. Porque a carne tem que estar, assim, Deus vai trabalhando e lapidando, até, eu tiro base por mim, de quando eu vim para hoje, entendeu? Amém. Então, quando eu vim tudo dentro daquele evangelho greco-romano, que hoje eu sei que não tem nada a ver. Deus vai te honrar. Deus fez muita coisa boa na minha vida. Deus deu muita oportunidade. O Senhor mudou minha vida, transformou, fez muito benefício. Mas a verdade, a pergunta é invertida. O que é o que eu faço para honrar a Deus aqui hoje? O que é que eu posso fazer da vontade dele aqui hoje? E não só questão de quando vier o Apocalipse, ou de quando tiver em outra esfera. Nós temos o hoje para fazer para o Senhor. É hoje. Amém. Verdade. Porque eu creio que tem mistério, que nem o irmão crê que vai ser dos 144 mil, Deus te dê revelação. Eu não sei o meu papel quando estiver nessa etapa, mas eu procuro servir Deus hoje. Hoje aqui, o que eu posso fazer pelo Senhor hoje? Pelo reino de Cristo hoje. Porque é isso aqui que nós vamos prestar conta para o Senhor, entendeu? Porque quando estiver num patamar acima, é toda a vontade de Deus sobre a nossa vida. Mas hoje nós podemos crucificar a nossa carne, o nosso ego, o nosso desejo, colocar nosso ego na cruz, nossas vontades, e hoje pôr na nossa cruz o nosso ego e deixar Cristo viver em nós aqui hoje. Amém.
É esse o pensamento que eu tenho. A hora que todo mundo está enfastiado, assim, dos irmãos, vou falar assim, como comunidade de corpo de Cristo, vocês são uma porção da igreja de Cristo aqui. Essa igreja aqui, eu falando de vocês como comunidade, uma porção, vocês têm muito desejo. Eu vejo um desejo ardente no coração de todos vocês da volta do Senhor, que ninguém está suportando mais. Mas tem muita gente por aí que ainda não está, a própria igreja de Cristo doente, que não está nem desperta para o que está acontecendo e o tempo que a gente está, estão dormindo. Ainda estão desejando vitória aqui, ainda estão desejando as coisas aqui na terra e ainda não cresceu, ainda toma leite, ainda está olhando para o umbigo, ainda não compreendeu. Então, cada porção, quem está enfastiado do mundo, quem o Senhor levou um pouquinho mais espiritual, todo mundo está enfastiado dessa terra. Porém, eu olho com um olhar de misericórdia quando eu começo a olhar até pela minha própria família e vejo que precisa, por mim e pelos meus mais próximos, quanta coisa o Senhor tem que fazer, né? Então, a gente aproveitar esse tempo curto aqui mesmo para procurar servir. E eu acho assim, maravilhoso aqueles que conseguiram se negar a si próprio e caíram no campo para servir a Deus e pagando o preço de viver aqui nessa terra, porque se você abre mão de você, Deus não deixa faltar. Mesmo quando a gente não abre mão de uma vida, que eu falo, de trabalhar, de estudar, de ter a casa, de cuidar da família, que forma. Mas tem uns que se tornaram eunucos mesmo, colocou a vida inteira no altar, anulou todo o desejo ou qualquer outra situação e foi servir a Deus. E muitas vezes, e tem alguns que pega a família inteira e vai nessa condição, com mulher e filho, vivendo dessa providência de Deus, né? Por isso que eu creio que galardão cada um vai receber do Senhor mesmo. E creio principalmente pelo que fez nesse corpo caído de carne. Porque agora que a gente carrega esse contraste, onde o adversário tem acesso, nos rastreia, mexe com o nosso sentimento, mexe com o nosso desejo, é nessa época aqui que a gente está mostrando para o Senhor o quanto que a gente luta e ama Ele. Porque eu acredito que o dia que a gente não tiver mais, aí já estamos num patamar que é Deus fazendo a vontade dele sobre nós, né? Que assim, não que a vontade, não sei se eu estou conseguindo explicar para os irmãos, mas aí nós vamos ter outra mentalidade, não tá mais esse corpo contaminado de guerra, né? Então aqui, por isso que eu falo, o Senhor valoriza cada oração, cada vez que você pode cair 7 vezes, você vai buscar o Senhor, como o irmão agora acabou de falar, o importante é voltar para Deus, porque isso alegra o céu. Nosso faquinho, pequenininho, errante, mas buscando Deus e não desistindo e lutando. Amém. Pode falar, irmã Gislaine. Amém. Paz, Senhor Jesus, a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Então, assim, no meu entendimento, né, então, lá na epístola de Paulo, Paulo fala, né, que cada um tem uma carreira, né, cada um tem Deus tem um propósito na vida de cada um, né, cada um segue a carreira que Deus colocou na vida de cada um, porque muitas das vezes a gente tenta esforçar para o nosso próprio esforço mesmo, assim, a gente não consegue fazer algo, né, que a gente quer fazer. Eu já tentei, eu falo por mim, né, por uma experiência própria, e não dá certo. Então, isso é a direção do Espírito Santo na vida de cada um de nós, né? Como a irmã Sabina falou, nós temos que continuar, né, firme e perseverante no Senhor, né? Então, independente do que acontecer na nossa vida, do que nós fazemos aqui, nós não podemos sair do barco, né? Nós temos que continuar firmados na promessa do Senhor. Firmado no Senhor Jesus, aconteça o que acontecer. Porque tudo é a hora do Senhor na vida de cada um. Nós temos que estar pronto para aquilo que nosso Deus ainda vai nos chamar. Muitas das vezes, Deus ainda está preparando, tem pessoas que ainda não foram chamadas para algo assim que Deus vai conceder. Deus está preparando a pessoa para este propósito ainda, né? A gente não sabe,
Mas a gente tem que descansar no Senhor. E sempre orar ao Senhor. Pedir sempre a direção dele na nossa vida, para que nós íamos fazer o que a vontade de Deus permite ou não permite. Porque muitas das vezes a gente pode avançar e pode passar na frente do Senhor. E às vezes vai dar tudo errado. Porque cada pessoa, não é todo mundo que tem por exemplo, não é todo mundo que vai ser evangelista, profeta, né? Então cada pessoa tem uma missão que Deus colocou nas mãos, né? Amém. E tem muitos que Deus ainda vai chamar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. João Batista, irmão, pode falar. Hoje uma irmã me chamou para ir num encontro em outubro. Falei para ela assim, irmã, vou te falar um negócio, eu não vou fazer esse compromisso. Porque eu já não estou agarrado com nada aqui na terra. Se for da vontade de Deus lá, nesse tempo, se tiver disposição para mim ir, aí tudo bem, mas eu não vou fazer compromisso, porque eu não quero ficar agarrado com nada para atrapalhar o propósito de Deus na minha vida. Porque o Senhor, ele leva a gente para os lugares, para outros lugares. Então, para mim fazer esse compromisso com você, eu não vou fazer. Se for da vontade de Deus, eu estiver aqui e tiver disponibilidade, tudo bem. Mas, desse jeito eu não faço. Ela falou assim, amém. Porque a gente pegar e fazer um compromisso desse para outubro, e aí surgiu a oportunidade de você viajar para um outro lugar, seja para onde for, um outro país, e aí como você vai? Você fez compromisso? Compromisso com Deus é muito sério. Amém? Amém. Pode falar, pastora ou pastor Jones? Amém. Tava meditando aí né, a questão da escatologia do fim dos tempos aí, né, amados? Glória a Deus, que todo mundo tava falando aí. Pastor Lucas comentou, falou, né? E a gente falando toda essa questão, né, da pré-existência, tá? Eu acredito que quem tem um grande, ardente desejo de ficar e ajudar é um grande sinal de que é dos 144 mil, né? Seja do jeito que a pessoa imagina, né? Não sei. Tem a questão do apóstolo Rubens e tal, né? Mas muitos têm esse ardente desejo, né? De ficar mesmo e sabe? Isso já é um sinal do chamado, né? Glória a Deus. Agora, lá no Armagedon, né, até a irmã Márcia estava falando também, lá no Armagedon, o que está escrito? Que naquele momento Jesus, ele desce com os santos, né? Então a igreja que estava lá, nas bodas, vai descer para ajudar no Armagedon, né? Mas é só na hora do Armagedon. Os 144 mil já vão estar, mas a igreja inteira que está lá nas bodas vai descer junto com Cristo também. Então vai ser uma guerra daquelas mesmo. Amém, Jesus. Amém. Então, gente, uma outra coisa que eu entendi, tanto a transformação quanto o arrebatamento, eles são processos de Deus. O que quer dizer isso? São processos que não dependem de nada que você faça aqui na Terra ou de qualquer esforço. O único esforço que você tem que fazer para participar tanto da transformação quanto do arrebatamento é fé, obediência, né, rendição, renúncia de si mesmo, é o processo diário. Porque isso vai ser um colapso espiritual. A gente não tem poder de pegar o mundo espiritual, juntar com o mundo material, nem fazer a matéria se alterar fisicamente. Então, isso é um processo de Deus. Esse processo, ele vai vir para todos. A visão que eu tive é que é o seguinte, uns eram transformados em anjos, como se fossem anjos, obviamente, né? Não estou falando para existência, estou falando de aspecto espiritual celestial. E outros eram transformados em demônios. É uma separação assim, brusca. Né? E eu vi pastores transformados em demônios. Foi horrível. Então, é o processo de transformação. E depois é o desenvolvimento da transformação, que aí até o arrebatamento. Então, quando chegar no Armagedon, né, vamos dizer assim, que até o último minuto, Deus poderá estar salvando vida. Né? Porque é uma parousia, eles chamam de parousia, o processo da volta do começo até o fim. Porque Jesus falou para Maria que ele é a ressurreição e a vida. Então, a partir do momento que Jesus estiver aqui,
tudo vai restaurando, ressuscitando, entendeu? Até a última trombeta. Então, acho que é esse o complemento. Gente, é o seguinte, eu para não ficar em conflito com os pré-existentes, da mesma coisa que eu não fico em conflito com os terraplanistas, eu não entendi que a Terra plana era uma pizza única que se dividiu, ou que quando eu for arrebatado, as dimensões se achapam e eu vou ver a Terra plana, para eu não ficar em conflito, certo? Então, eu vou resolver esse problema quando eu for arrebatado. Então, a outra coisa que eu falo que os pré-existentes não são todos. Porque eu não posso julgar o mérito da visão, do arrebatamento de ninguém. Não tem como julgar isso. Se o cara falar que chegar aqui e contar uma visão, uma EQM, como é que eu vou julgar isso? A única coisa que eu pego, o conteúdo daquilo, e comparo com a Bíblia, só. Eu não posso julgar, você é um mentiroso, a sua EQM é falsa, não sei o quê. Agora, se uma pessoa chegar para mim, que eu já vi gravação no YouTube, e falar que ela foi abduzida, teve uma EQM, ficou conversando com extraterrestre, e eles não falaram nada de Jesus, aí eu falo, não, desculpa, minha senhora, a senhora está bem enganadinha, viu? Toma cuidado com essas EQM suas aí. Totalmente entregue. Aí eu tenho o mérito de falar, porque tem Jesus na história. Jesus é o Senhor, é o Verbo, é o Deus Criador do céu e da terra, não tem outro. Qualquer extraterrestre falar qualquer coisa diferente, cacete nele, pau nele. Pode meter, pode botar para quebrar. Não existe, gente. Uma vez perguntaram para mim, se Jesus é Deus e morreu na cruz, existindo outros planetas, ele teria que morrer em outros planetas? Aí eu respondi em Timóteo. 1 Timóteo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Deus foi justificado no Espírito, visto dos anjos. Então, daqui até o céu, tudo quanto é anjo viu Jesus subindo. Então, o extraterrestre que vai lá que não conhece Jesus, Satanás é mentiroso. Porque tem um vídeo no YouTube de um extraterrestre sentado numa cadeira igual o Maduro está lá preso, e eles entrevistando eles, falando bobagem para eles, e eles acreditando. Tem que levar um cristão lá para essa entrevista e falar, cala a boca, mentiroso. Você conhece quem é Jesus, sim, se você não é servo dele porque você já caiu do céu. Pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Entendeu? Só isso. Que Jesus é o Deus que fez carne e que criou o céu e a terra. Pronto. Todos os mundos, todas as camadas de mundo e todas as dimensões de mundo foram criadas por Deus, por Jesus. Ponto, passivo, sem discussão. Falou bobagem, bala nele. Que é demônio. Aí não tem essa de cientificismo, porque vocês são pessoas obscurecidas, porque Jesus é apenas um dos profetas, não sei o quê, porque agora vai vir a tecnologia e vai evoluir nós. Joga toda essa bagaça fora. É tudo coisa do Satanás mesmo. Mas agora vai ter cura do câncer, agora o povo vai rejuvenescer, todo mundo vai voltar a ter uma idade de 20 anos, vão ter entendeu? Exatamente, eu sou. Amém, irmãos? Então, é essa a aula de hoje. Obrigado pela participação. Eu vou parar aqui a gravação, vocês podem continuar com os comentários, se alguém quiser prolongar alguma coisa. Deus abençoe. Alguém quer agradecer aí para nós? Antes de eu parar? E tem aquele Elan Van Halen lá, que está falando essas bagaças aí que eu estou falando. Verdade. Então, tem que tomar cuidado. Pode orar aí para nós. Agradecendo. Pode falar também antes, se for preciso. É aquele Jean Van alguma coisa lá? Tem que tomar cuidado. Eu já comecei a escutar uns vídeos dele, mas não... Tem que clamar o sangue de Jesus, colocar coração que o Teco não bateu, não. Você tem que ouvir para se defender e defender quem está sendo influenciado por ele.
Mas nesse sentido, não para... Qualquer criatura tem que glorificar Jesus, eu concordo com o pastor Lucas, tem que ser nesse sentido aí, qualquer criatura que apareça tem que glorificar o Filho de Deus, não é? Com certeza. O pessoal assiste muito filme da Marvel de extraterrestre, e esqueceu que Jesus tem que estar em todas. Vamos orar aí para agradecer? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor Jesus, pelos seus ensinamentos do dia de hoje. Muito obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu creio que cada dia, Senhor Jesus, o Senhor está nos elevando de glória em glória, de degrau em degrau, para a carreira que nos foi proposta. Continue manifestando o seu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza e continue operando milagres e maravilhas em nossas vidas. Senhor, meu Deus, renova as nossas forças, Pai. Senhor, todos aqueles teus filhos que estiverem cansados, oprimidos, abatidos, Senhor Deus, dá um ânimo novo nessa noite. Que na hora que eles forem dormir, Senhor, que eles sejam revigorados através do poder do seu Santo Espírito. Senhor, envia teus anjos, guarda os seus filhos, opera milagres e maravilhas, dá sabedoria, entendimento e graça. Senhor, aqueles que estão indecisos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque as coisas deste mundo são sedutoras. Até a ciência, até o poder, Senhor Jesus, dos homens dessa terra, é poderoso. E muitas vezes, Pai, os seus filhos mesmo são enganados. Porque Paulo falou, sabe, que muitos seriam enganados. Senhor, não deixa em nada sermos enganados, mas em tudo o Senhor nos dê discernimento. Que cada dia mais, Pai, possamos, Senhor Jesus, buscar o Senhor em espírito e em verdade, lendo a sua palavra, tira o cansaço físico e mental. Opera, Senhor Deus Todo-Poderoso, e dando sabedoria. Obrigada pelas essas aulas do pastor Lucas. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelas lives do pastor João, pela palavra também que o irmão João Batista tem falado, o irmão Geraldo, o meu esposo e todos os irmãos. A irmã Gislaine, Senhor, a irmã Márcia, Senhor Jesus, que a gente venha, Senhor, o pastor Gustavo, que a gente venha ser curado, transformados, remidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, amém. Eu vou aqui parar a gravação, fiquem livres aí para fazer qualquer comentário, porque agora pode falar com eles que não vão atrapalhar, né? Irmão Gustavo, você recebeu aí, pastor Gustavo?